Paz seja, meus irmãos, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical na Revista dos Adultos. Já estamos na lição 12 e o título da lição é Imersos no Espírito dos Últimos Dias. Temos estudado alguns trechos do livro de Ezequiel e o tema do trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então estamos na parte do livro que trata sobre restauração, sobre as promessas de restauração do povo, isso apontando para um período futuro, período escatológico das últimas coisas, e desde daquele momento que estudamos sobre Gog e Magog, depois a restauração nacional e espiritual de Israel, e passando pela última lição a respeito do templo, no período do milênio, e do retorno da glória de Deus. Dando prosseguimento a esse tema, vamos falar hoje sobre o rio que saía do lado do altar e percorria ali o deserto e ia até o Mar Morto, dando vida para o caminho e sarando também as águas do Mar Morto. E vamos extrair daí uma aplicação espiritual. É claro que todas as lições que temos estudado, podemos extrair aplicações espirituais. Tem a literalidade, por exemplo, a questão do tempo que estudamos na lição passada, aqueles detalhes, todas as medidas. Então, a partir desses detalhes, percebemos que há literalidade. Como os outros tempos foram literais, esse último tempo aqui na Terra também demonstra ser literal. Deus dá todas as medidas, todos os detalhes ali a respeito da construção desse último tempo. Embora toda essa literalidade, como já estudamos, a gente sempre busca interpretar em primeiro lugar a Bíblia com o método histórico-gramatical, buscando o que é literal, não tentando fazer a analogia daquilo que é literal, e também buscando interpretar o que é simbólico. Como na lição passada, o comentarista disse que é muito difícil às vezes extrair o que é simbólico e o que é literal. Mas hoje a gente vai ver que há também um rio, que podemos considerá-lo literal, pois indica por onde vai passar, com nomes de lugares, inclusive, que vai desaguar ali no Mar Morto, e operando aquele grande milagre da cura das águas. Hoje a gente sabe que ali não há vida, por causa do nível elevado de sal naquele mar, mas as águas que sairão do templo sararão. Então, percebemos que há também uma literalidade desse aspecto, pois estamos se referindo aqui ao período do milênio. E no período do milênio, a Bíblia fala que a natureza ela é sarada, ela é restaurada. Até a ferocidade dos animais não existe mais, os animais viverão em paz. Até o homem também terá saúde, ele terá uma vida mais longínqua. E a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos está morrendo jovem. Então, no período do milênio, há essa restauração completa também para a Terra, para a humanidade. É claro que ainda há pessoas naturais, pessoas que vão crescer, vão reproduzir, vão morrer durante o milênio. Porém, a igreja ela já foi arrebatada, já recebeu seu corpo glorioso e já está reinando com Cristo. Mas na Terra, na época do milênio, haverá pessoas naturais, tanto as nações que serão julgadas após a Batalha do Armagedon, as nações que serão tidas como ovelhas, pois contribuía ali, ajudava Israel, não atacou, não se rebelou juntamente com o anticristo e com o falso profeta. Então terão as nações que vão adentrar o milênio, terão os judeus que serão salvos ali, os remanescentes. Então haverá pessoas naturais na terra, mas elas sofrerão o efeito dessa restauração e vão viver mais, ter mais saúde, a natureza vai produzir com toda a sua potência, pois não haverá nenhuma intempérie climática, nada disso. Então o milênio mostra que a restauração é real e aquele rio, então, ele vai dando vida e vai sarar, inclusive, o Mar Morto. Mas na lição a gente vai extrair, então, também um aspecto, a aplicação espiritual. Como falamos, desde a volta da glória do Senhor que estudamos na lição passada, também podemos extrair ali lições espirituais, porque a gente percebeu que para que a glória do Senhor volte para aquele que está caído, para aquele que está distanciado de Deus, é necessário arrependimento.
e para que ela permaneça é necessário santidade. Glórias a Deus. Então a glória voltou, porque agora o povo tinha se restaurado espiritualmente, no momento que eles reconhecem que Jesus é o Messias, lá no final da tribulação. Bendito é o nome do Senhor. Então por isso o tema da lição de hoje é imersos no Espírito nos últimos dias. O textuário diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. João 7,38. Então já aponta aí para a aplicação, ou para as promessas que o Senhor Jesus nos deu em relação ao Espírito Santo. Verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Nós percebemos que nós, igreja, somos privilegiados. Hoje a gente já tem experimentado essa restauração em nossos dias, porque nós já temos o Senhor Jesus, já o recebemos, já nos rendemos a Ele, aleluia, o aceitando como Senhor e Salvador de nossas vidas, e essa fluidez do Espírito Santo já é, aleluia, já podemos vivê-la, glórias a Deus, como o próprio Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem tomar da água que Cristo dá, jamais terá sede, glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica da profecia, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Vamos falar da parte literal, da parte escatológica e da parte espiritual, aplicação. O texto bíblico se encontra em Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corria umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma ou de outra banda subirá toda sorte de árvore que há fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Bendito é o nome do Senhor. A introdução diz o seguinte: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 e 2. A primeira parte, versículo de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, segue aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra
a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, podemos extrair todos esses aspectos desse capítulo 47. Tanto o aspecto escatológico, que a gente sabe que só ocorre após a restauração espiritual de Israel, lá nos últimos dias, durante o milênio. Também o aspecto, a implicação pneumatológica, a aplicação referendo ao Espírito Santo, também nas nossas vidas espirituais. A gente pode provar disso, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais estamos entrando nesse rio. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que o Espírito Santo promove vida em nós. Porque quando nós, aleluia, damos lugar a Ele, aleluia, deixamos Ele morar em nós, residir em nós, o aceitamos e nos tornamos templo do Espírito Santo, glórias a Deus, Ele produz vida, porque o que estava estragado, morto, aleluia, o que estava depravado, Ele sara, Ele santifica, louvado seja o nome do Senhor. Ele restaura em nós mais que nós havíamos perdido de Deus, Glórias a Deus. Então, a partir daí podemos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. E, por último, esse aspecto geológico também estaremos estudando no tópico 3. Primeiro tópico sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas Escrituras Sagradas. A visão dessa passagem é futurística e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao tempo da visão do profeta, capítulo 40. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, o de Salomão está lá em 2 Reis 25, 9, e o de Herodes, Lucas 21, 6, se esses dois templos eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealística, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do Novo Testamento é também literal. Então, que haverá o templo, a gente percebe que é algo literal, não podemos fazer uma analogia a respeito disso. E esses detalhes, como já falamos, são ricos em detalhes a descrição de Ezequiel, suas dependências e suas medidas. A gente, na lição passada, mostrou ali uma maquete em 3D e no vídeo original vai mostrando cada medida daquelas áreas, conforme está registrado a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Existem as interpretações que fazem as analogias, e traduzindo tudo de forma simbólica, mas forçar também a interpretação bíblica. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem coisas que são complexas, a gente viu na lição passada, a questão do sacrifício é algo que não conseguimos entender, o motivo, porque haverá, mas são coisas que para nós está oculta, e só na glória a gente vai entender melhor. Mas o que demonstra a literalidade é exatamente essa riqueza de detalhe e toda a planta que é esboçada ali nesses capítulos. Quanto ao período escatológico, a gente percebe na sequência ali desses capítulos que isso ocorre após a restauração espiritual, porque a glória do Senhor não tem como voltar para Israel. A gente está falando de profecias para Israel, como já falei, a igreja é privilegiada, porque a igreja já prova tudo isso, glórias a Deus. Então, para Israel, a glória só pode voltar quando realmente eles foram restaurados espiritualmente. Hoje já foram restaurados nacionalmente, como estudamos também na lição ali da visão do Vale dos Ossos Secos. Isso já é profecia que tem se cumprido nos nossos dias, desde 1948 a gente já estudou isso, e Deus, então, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O segundo subtópico, o guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo tempo, um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone neste passeio. Então, essa figura, esse personagem, que também já interpretamos como o anjo do Senhor, uma aparição teofânica de Jesus, então continua acompanhando Ezequiel. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo para o sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Então, as águas passavam ali pela porta oriental, mas Ezequiel não vai direto por ela porque ela está fechada. Por quê? Como diz aqui em Ezequiel 44:2, esta porta estará fechada e não se abrirá,
ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Então, é por onde veio a glória. Então agora ela fica fechada. Então Ezequiel não pode sair por ali, ele tem que contornar, sai pela porta do norte e contorna para acompanhar ali o fluxo daquele rio. No período dos 2 tempos, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão, né? Inclusive lá em Jerusalém existe a porta de ouro, que ela foi selada, né? Porque havia a profecia que o Messias entraria por ali. E um sultão otomano, né, chamado Solimão, ele mandou lacrar, né? Ele com medo ali daquelas profecias se cumprirem. E ainda, né, mandou enterrar pessoas ali na porta, né, formando ali um cemitério, achando ele que se o Messias, né, se Cristo viesse por ali, né, talvez não ia tocar nos mortos, porque ia se tornar imundo conforme o costume do judeu, né? Mas ele desconhecia que Jesus passando ali, até os mortos ressuscitam, glórias a Deus. Aleluia. Então, e a porta agora desse novo templo vai ser trancada após Deus entrar por ela. Terceiro subtópico, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica escatológica e tem paralelo com o livro do Apocalipse 22, 1 e 2, que diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Glórias a Deus. Então tem essa referência cruzada ali com esse texto de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João ao mundo vindouro, a eternidade, né? Então, no céu é o que João está vendo, né? É a respeito da eternidade. E a visão de Ezequiel é na terra, no milênio. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar, né? Então essa visão do mar é aqui na terra. O milênio é distinto do mundo vindouro. Vê a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, né? Então Apocalipse 21, e vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Glórias a Deus. Então são duas visões que têm esse paralelo, porém uma fala do céu e a outra fala do momento ali do milênio, que Ezequiel viu, inclusive, como já falamos, literalmente vai dizendo por onde a água vai passando e onde ela vai desembocar, no Mar Morto. O segundo tópico, sobre a implicação pneumatológica. Então vimos que a visão é escatológica e agora vamos falar sobre a aplicação, sobre essa implicação pneumatológica, que é tão pregada, né? Esse texto é muito pregado a respeito deste rio e sempre, né, trazendo essa implicação a respeito do Espírito Santo, né? Isso não desfaz da literalidade, né? Na interpretação a gente sempre vai ler, né, o texto foi escrito para quem, né, qual era o destinatário final, então a gente vai perceber ali qual a mensagem, interpretar. Agora a aplicação é outra coisa, né? Você pode extrair ali algum símbolo, algum princípio, algo que vai nos trazer também, né, uma aplicação para a nossa vida espiritual e para a nossa experiência, né? Principalmente nós pentecostais que já temos vivido, glórias a Deus, né, essa questão de estarmos imersos no Espírito Santo. Primeiro subtópico, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros aproximadamente, conforme a Nova Almeida atualizada, elas me davam pelos tornozelos, verso 3. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. Versículo 4. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Versículo 5. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres, né? Então a gente percebe que aquele ribeiro ele não ficava recebendo afluentes, mas ele vinha cada vez mais se tornando volumoso porque era um milagre. Glórias a Deus. Tanto o efeito sanador como ele se tornando, né, um rio caudaloso ali era um milagre. E Ezequiel percebeu
né? Isso provando ali, né, conforme a visão que ele estava tendo. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, né? Então, quanto mais você se aprofunda, né, nesse relacionamento, aleluia, nessa comunhão com Deus, nessa imersão, né, no Espírito de Deus, glórias a Deus, a gente tem experiências maiores. Nós não podemos ficar só molhando o tornozelo, a gente tem que buscar mais, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Não basta só conhecer, a gente tem que continuar conhecendo Ele a cada dia. Segundo subtópico, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Glórias a Deus. Então a gente sabe que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37 a 39, que diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois por ainda Jesus não ter sido glorificado. É um texto bem claro e mostra essa referência e mostra que, aleluia, aqueles que recebem o Espírito Santo, né, tem esse rio, né, tem essa, como disse no nosso textual, né, que rios de água viva correrão do seu ventre. Bendito o nome do Senhor. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Glórias a Deus, né? Então, Ele é a fonte. Aleluia. E a partir dele flui o Espírito Santo sobre nós. Quem tomar dessa água jamais terá sede. Como disse a mulher samaritana, né? Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus. Então a gente tem esse símbolo maravilhoso da água, representando o Espírito Santo, e Jesus é a fonte. Imerso nas águas do Espírito, terceiro subtópico. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2,4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus, né? Então, em Atos a gente tem essa, conforme Lucas, ele fala cheio do Espírito, inclusive está falando sobre batizado com o Espírito Santo. Glórias a Deus. E Paulo, na sua literatura, vai dizer cheio do Espírito como uma vida, né, de santidade, né, com uma vida abundante ali, dirigida pelo Espírito de Deus. Então todas essas interpretações fica claro nessa visão de Ezequiel, né? Então mergulhado, glórias a Deus, imerso nele, aleluia, deixando o Espírito conduzir-nos. Terceiro tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Primeiro subtópico, a mudança de águas. O Arabá, em hebraico, Arabá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, ou deserto, né? Está lá em Deuteronômio 1:1 e Isaías 35:1. É o nome de um vale, Josué 18:18, que se estende desde a Galileia, norte de Israel, até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, Deuteronômio 1, diante de Suf. Nessa região se localiza o Mar Morto, Josué 3:16, o Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra,
cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de mudança de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio, né? Como já falamos, o milênio tem essa característica, né, de restauração da natureza. E esse rio que sai do templo vai restaurar todo esse vale, toda essa região árida, inclusive vai restaurar a vida ao Mar Morto. E como na lição vimos, né, aquela região era onde ficava também Sodoma e Gomorra, né? Depois da destruição, realmente, o efeito, né, daquele juízo de Deus provocou toda essa condição naquela região. Mas vai ser sarado, né? Então, glórias a Deus. Então, tanto Israel está sendo restaurada, está sendo abençoada, como a própria natureza. Segundo subtópico, o Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, está lá em Gênesis 14:3. Mar Salgado, Josué 3:16. Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, Deuteronômio 3:17, na Nova Almeida atualizada. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade comum, que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessa água, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riqueza minerais, né? Então, a gente sabe que quem vai visitar ali aquela região, né, e já experimentou, né, entra no mar e não afunda, né? Então, o nível de sal é extremo ali, 10 vezes mais que um oceano. Vida no Mar Morto. Terceiro subtópico. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e resulta em uma grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, né? Então, quando fala Mar Grande, né? Então, os peixes que vão estar lá, né, vão ser semelhantes aos que estão no Mar Grande, fala do Mar Mediterrâneo. Isso faz lembrar da criação no princípio. Os pescadores em Engedi e em Eglaim lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto de então na história. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. 1 Samuel 23, 29, 24, 1. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirma que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Então, essa segunda localidade não é, né, distinguida, né? Não dá para saber onde fica exatamente. Mas a primeira seria um pequeno oásis, né, no deserto da Judéia. Então, o que nos chama a atenção aqui é essa questão de que vai haver barcos de pesca. Um lugar que não tem vida, não tem peixe, imagine que vai ter barcos de pesca em redor, vai ter redes, né, penduradas, vai se assemelhar ao Mar da Galileia, né? Mas o Mar Morto nunca teve essa visão dessas redes, desses pescadores. Quarto subtópico, sobre os chacos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas, da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Então, a gente sabe que no milênio vai haver, né, envelhecimento, vai haver morte, aqueles que estão nos seus corpos naturais. Né, e vai haver também até aquele que não se arrepende de algum pecado, né, e morre por maldição, ou, né, morre novo, né, 100 anos, como é descrito em Isaías. Quem morre com 100 anos morre jovem. Então, mas vai haver morte. Então, talvez esses chacos representem isso, que o milênio ainda, né, aqueles que estão ali participando dele ainda não estão restaurados. Com exceção da igreja, como já falamos, é privilegiada, já foi glorificada, já está reinando com Cristo. Mas há quem afirme que esses chacos serão de uma grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero como sal para o sacrifício, mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então é mais um ponto controverso
que a gente só vai saber realmente o que significa na glória, né? Lá do lado de Jesus, a gente chega pertinho dele e fala: Jesus, explica esse negócio aqui, nos ensine, nos instrua, né? E a gente vai ter toda a eternidade para conhecer os mistérios de Deus. Então, essas duas explicações, uma em relação à morte que ainda haverá no milênio e outra em relação à necessidade daquelas áreas, né, com sal para poderem ser utilizadas. Concluindo, as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Glórias a Deus. As promessas de Jesus é a respeito do Espírito Santo como rio, como fonte. Glórias a Deus. Podemos extrair essa aplicação desse texto. E, conforme aqui a conclusão, este rio que sara, né? Aleluia, é o intermediário, né, entre o primeiro rio, o rio do Éden, né, aquele que se dividia em 4 braços. Agora temos esse rio no milênio, que é uma restauração ali que vai haver, aleluia, mas ainda não chegamos no final, né? Período de 1000 anos, mas ainda haverá novos céus e nova terra, aí as coisas serão muito mais excelentes. Bendito é o nome do Senhor. Próxima semana estaremos estudando a lição 13, que tem um título: Senhor está ali. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus por essas lições. Esse aqui é um texto, né, difícil, muitas interpretações, muitas vertentes, né, de interpretações, mas, né, a gente segue o nosso modelo, né, histórico-gramatical. O que é literal é literal, o que é simbólico é simbólico. Tem momento que é difícil de interpretar, mas conseguimos, né, extrair muitas lições nesse trimestre. A gente ainda está talvez molhando só, né, os tornozelos, glórias a Deus, mas já como assunto de escola dominical eu acho que já cumpriu, né, o papel, né? Tem coisa realmente que vai sempre haver controvérsia de interpretação, que a gente deixa para a glória, né? O que está revelado, glórias a Deus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos por essa lição, pedimos a tua graça, a tua direção, Pai, para ensinarmos nas classes, Senhor. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir, possamos sentir, aleluia, a fluidez desse rio em nossas vidas. Deus poderoso e santo, vai batizando aqueles que não é batizado no Espírito Santo, vai enchendo da tua graça, purificando, lavando, Pai, aleluia, dando alegria, dando vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo isso. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco sempre. Amém.